Meu caro irmão e irmã, ajuda a igreja que sofre. Hoje convido vocês para virem comigo, irmos lá na direção da Rússia, particularmente da Rússia logo após a queda do comunismo, aí pelo ano de 1991. Um padre, Erich Fink, desde jovem tinha um sonho de ir para a Rússia. E havia uma comunidade russa que vivia pedindo a presença de um padre, até que ele se ofereceu. Vamos apresentar para vocês esse missionário apaixonado pelo povo russo, que foi na direção de Bern, na cidade de Berezhniki, com quase 200 mil habitantes, sendo o único padre jovem no meio de uns 4, 5 padres jovens que estavam lá idosos, numa comunidade em grande parte descendente de alemão, a levar a esperança de Jesus. Venha conosco, nos acompanhe e sinta o que é um povo que durante 70 anos ficou no silêncio sem poder falar de Jesus, acolhendo um padre que veio lhe dar esperança. Acompanhe-nos. Chamo-me Erich Maria Fink e sou padre da Diocese de Augsburgo, Baviera, no sul da Alemanha. Vim para a Rússia há 7 anos. A Rússia era meu sonho de infância. Certo dia pensei comigo mesmo, já estive em 3 paróquias, por que razão estou aqui? Para quê? Em determinados momentos, estas perguntas foram bastante importantes e, caso eu não tivesse sentido a mão de Deus, teria, mais cedo ou mais tarde, regressado para casa. Quando cheguei a Moscou em 1991, existiam apenas 2 igrejas na região, 7 ou 8 padres. Essa é a razão pela qual eu me dirigi a tantos episcopados de todo o mundo, pedindo-lhes que me enviassem padres. E assim chegou o padre Fink, dizendo que gostaria de trabalhar na Rússia, a quem eu respondi: os padres em Perm estão dispersos e ainda tem Berezhniki. É alemão e há alemães nesse local. O padre Fink concordou de imediato. Não tinha a menor ideia onde se situava Berezhniki. Eu então lhe indiquei o local através do mapa. E assim se deu início à paróquia. Não há dúvidas de que este padre fora enviado por Deus. O bispo me disse que pretendia me tornar responsável por toda a região norte de Perm, uma área com cerca de 500 quilômetros de diâmetro. Observando o mapa, nos encontramos a leste de Perm. Sendo esta a paróquia católica mais oriental da Europa. Berezhniki possui 200 mil habitantes, apesar de a cidade ter apenas 75 anos, o que significa que esta foi construída na época do socialismo. Uma criação comunista, ateísta, sem sinais de prática religiosa, exceto uma igreja ortodoxa, a qual já foi uma igreja de uma pequena aldeia. O padre Andrew, um padre de Perm, trouxe-me até aqui para que eu me pudesse familiarizar com as babuscas alemãs. Apresentou-me perguntando em seguida: o que faremos com este padre? E antes de qualquer resposta ser dada, a tia Lena começou a cantar um hino,
o qual, desde então, é cantado em todas as santas missas. Era o hino mariano Imaculada. Cantaram o hino com uma convicção tão profunda e tão tranquilamente que quase comecei a chorar. Foi durante o cantar desse hino que disse a mim mesmo: sim, a partir deste momento, este será o local onde passarei a minha vida. Acho que a primeira vez que vi Padre Fink foi num ônibus. Foi um encontro bastante informal. Por quê? Quando se entra num ônibus e de repente se confronta com a imagem de um homem com uma batina preta, sorrindo para todos, isso é chocante. Nunca se ouviu falar nas ruas de Beresnik de alguém a sorrir na Rússia. Embora estejamos trabalhando nesse campo, no entanto, alguém num transporte público, sorrindo, conversando com as crianças, distribuindo pequenos brinquedos e doces. Foi o que aconteceu quando o vi pela primeira vez. O apartamento da tia Lena foi o primeiro local em que me hospedei. Durante o primeiro ano, costumávamos celebrar todos os dias a Santa Missa na sua sala de visitas com as babuscas. Eugênie, em primeiro lugar, diga-nos de onde vem, que dificuldades enfrentou na sua vida e que de forma conseguiu manter a sua fé. Pois bem, as condições eram muito más. Tínhamos de trabalhar arduamente por uma quantidade mínima de comida. E o frio era arrasador, mas não abandonamos a nossa fé. Rezava todos os dias, cantava todos estes hinos. Esforcei-me ao máximo. A vida era assim. Vivíamos em condições extremamente difíceis, mas agora tudo isso já passou. O nosso Deus salvou-nos. Tenho 93 anos de idade, mas o meu coração ainda anseia pela oração. Anseio pela missa da manhã. Quando chego, isto ainda está frio. Por vezes as portas estão ainda fechadas. Já não tenho tanta força como antes, mas a vida continua. Eugênie, está feliz com a nossa igreja? Feliz. Sou atraída para a igreja desde manhã cedo para ir rezar. Ao participar na Santa Missa e ao receber a Sagrada Comunhão, fico bastante fortalecida. Alguma vez acreditou que pudéssemos construir aqui uma igreja? Não, nem tinha ainda pensado nisso. Deus enviou-nos um padre. Nós adoramos o nosso padre. Construiu-nos esta igreja. Que Deus lhe dê saúde e sorte por 200 anos. Esta igreja é fruto da ação de Deus. Alguém quer fazer mais algum comentário? Bernadette? O que eu posso dizer? Bernadette, quando vim visitá-la e saber se iria ser o padre da paróquia local, a Bernadette disse: claro que sim, agarrem-no. E foi por isso que eu fiquei aqui. Bernadette, conte-nos como tudo se passou. Certo dia, o bispo Tadeus apareceu aqui para visitar a comunidade alemã. Foi nessa altura que a tia Lena disse que se não nos enviasse um padre, a fé dos católicos iria desaparecer e não haveria ninguém para rezar. Então, todas nós, as avózinhas, fizemos-lhe o pedido e ele respondeu: vou pensar no assunto. E pouco tempo depois enviou-nos o padre Eric. Com a ajuda de Deus, fomos abençoadas com tão grande felicidade. Estamos todas muito felizes e gratas. O padre Eric já fala russo melhor do que qualquer pessoa, até melhor do que nós. Ele conhece a língua viva. Conseguiu aprendê-la tão bem que não lhe escapa uma única palavra. Somos as pessoas mais felizes de todo o distrito de Penn.
Temos um padre maravilhoso. O nosso bispo Tadeusz Kondrusiewicz disse-me: quero enviá-lo para Bereznik, pois as babushkas rezaram para que isso acontecesse. No entanto, disse-me de imediato que eu ficaria responsável por encontrar católicos em toda a região norte de Perm. Aí existem milhares de católicos que desconhecemos, que foram batizados pelas babushkas, ou qualquer outro parente. Alguns nem têm a noção de que foram batizados. Muito poucos tiveram contato direto com qualquer tipo de fé. Sabíamos que também existiam católicos em Solikamsk, que sobreviveram décadas inteiras. Vamos lá todas as quintas-feiras. Aí celebramos a Santa Missa para um pequeno grupo no centro da minoria alemã. Na era soviética, os cristãos foram perseguidos. Todos os cristãos, sobretudo ortodoxos e católicos, assim como seguidores de outras religiões e crenças. Isso deve ter afetado o número de fiéis da Igreja Católica. Foi sempre uma minoria, sofrendo múltiplas repressões na era stalinista. O nosso principal problema continua sendo a falta de padres. Atualmente temos 270 padres na Rússia, 90% dos quais são estrangeiros, provenientes de 22 países de todo o mundo. A falta de igrejas constitui o nosso segundo maior problema. A Ajuda à Igreja que Sofre foi uma das primeiras organizações a disponibilizar ajuda. A primeira organização que conheci que já tinha prestado ajuda e continua a fazê-lo. Estamos muito gratos, pois sem o seu apoio não conseguiríamos atuar em muitas áreas. Acredito que iremos necessitar de ajuda durante um longo período de tempo. Estamos em Barovsk. É um estado dos tempos socialistas, localizado na zona norte da cidade de Solikamsk. Não existe nenhuma igreja aqui, ortodoxa ou qualquer outra. Pretendemos construir aqui uma igreja católica. Atualmente, esta é a nossa maior esperança. Começaremos a construir a igreja logo que nos atribuírem um local. As comunidades católicas encontram-se normalmente espalhadas pelo país. Isso significa que o objetivo principal de qualquer padre deverá ser o de servir o seu rebanho, independentemente da distância que o separa. Nem todos os fiéis podem vir a uma igreja situada numa grande cidade. Estamos frequentemente nos deslocando. Como responsável por toda a zona norte do distrito de Perm, percorro a distância de Bereznik a Solikamsk uma vez por semana. Todos os sábados, ao final da tarde, celebramos a Santa Missa em Laiva, onde existe uma pequena comunidade. No entanto, a Santa Missa é essencialmente para os membros da comunidade Escola da Vida, uma comunidade constituída por tóxico-dependentes e alcoólatras, que desejem libertar-se de suas dependências em conjunto.
Laiva situa-se a cerca de 30 quilômetros de Bereznik, enquanto que Solikamsk se situa a 40 quilômetros para o norte. Além disso, uma vez em cada 3 semanas, percorremos igualmente 150 quilômetros até Riebianina, uma cidade com 300 habitantes que se situa ao sul de Tcherdin. Também pretendemos construir uma igreja aqui para servir a população de Riebianina, assim como aos católicos da cidade de Tcherdin. Esse povoado foi criado pelas vítimas da repressão, pessoas que foram condenadas e deportadas para cá como forma de cumprir parte das suas sentenças. Construíram este lugar com as próprias mãos. Os nossos pais construíram isso. Atualmente estamos fazendo novos planos. Obviamente que queremos esta terra onde foi derramado tanto sangue, suor e lágrimas de tantas pessoas reprimidas, para tornar num local sagrado, num local para uma igreja. Esse é o nosso grande desejo. Este é o 2º ano em que nos encontramos aqui. Hoje tem menos pessoas aqui do que habitualmente. Normalmente aparecem muitas pessoas e muitas mais viriam, mas como pode ver, isto é apenas um clube. Se todos juntos, com a sua ajuda, conseguirmos construir uma igreja, então as nossas vidas não terão sido em vão. É o que eu penso. Antigamente, a cidade de Krasnavichevsk foi habitada por muitos e muitos alemães russos. No entanto, quase todos foram deportados, enquanto que outros morreram. Permanecem apenas algumas famílias com as quais nos mantemos em contato e que visitamos uma vez a cada 3 semanas, como sinal de respeito, assim como para celebrar a Santa Missa para estas pessoas nas respectivas casas. Às vezes penso como irá prosseguir a construção da igreja e como irão desenvolver-se outros assuntos. Basta, isso só a Deus diz respeito. Esta é a minha maior fonte de energia, essa grande crença de que Deus irá sempre agir, de que Ele, em certos aspectos, também adora situações arriscadas, adora situações em que alguém se esforça dizendo: em termos humanos, isto não faz sentido. Na verdade, não deveria ao menos ser feito, mas como sinto que vós esperais isso de mim, eu confio totalmente em vós. Quiero llamar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo a que en cada ciudad, en cada diócesis, se haga una obra de misericordia. Yo le encomiendo a Kirchen Not este trabajo. Así que los invito a todos, junto a Kirchen Not, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra, pero que quede, una obra fija de misericordia, una estructura para tantas necesidades que hoy hay en el mundo. Les agradezco todo lo que hagan. No le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios.
Meus caros amigos e amigas, irmãos em Cristo, vejam o que é a IS, fazendo você dar esse mergulho através desse documentário lá no coração da Rússia, numa região em que no inverno chega a 40 graus negativos ou mais. Nesse país que durante 70 anos viveu sob a opressão da ideologia comunista, onde durante todo esse tempo a fé se manteve no silêncio, sendo ensinada pelas avós. Ali foi o padre Erich Fink. Vocês sabiam que quando jovem eu sonhava ser missionário da Rússia? E hoje tenho o privilégio de poder estar falando daqueles que se apaixonam por esse povo. Acredite no que eu estou lhes falando agora, ouça, toda a Rússia no momento tem apenas 270 e poucos padres, dos quais 90% são estrangeiros e ainda não desabrochou após o sistema comunista as novas vocações. Essas comunidades que contêm dentro de si o germe de um cristianismo que existia forte e que foi ceifado durante anos, desabrocham. Essas comunidades precisam de ajuda. Você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você não quer ser missionário a partir de sua casa? Você não quer rezar? Você não quer dar sua doação para restituir a este povo que no passado viveu a sua fé, viveu a paixão durante anos e agora se abre para a fé? Você e eu temos a missão, temos a responsabilidade, temos o compromisso de ir na direção desses nossos irmãos que se abrem para a fé, da ruína do sofrimento de um sistema comunista, se ergue para Deus, querem ouvir o evangelho, querem sua capela, querem sua evangelização, querem os missionários. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, é impossível ser cristão sem querer que os nossos irmãos também conheçam Jesus, que eu conheço, que eu amo. Ligue nesse momento para 0800 77 099 27. Ligue-nos! Seja um missionário, uma missionária, a partir da sua casa. A sua contribuição levará amor a esses padres missionários, levará esperança a esse povo, levará o evangelho. E um dia Deus nos dirá obrigado. Que o testemunho deste padre que contagiou um povo e que foi na direção de um povo, desperte em mim e em você a vocação missionária. É isso que Deus Pai nos pede, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não te esqueça, você que me ouve, que o último pedido de Jesus antes de voltar para o Pai, ide levai a minha boa nova a todo mundo. Milhões não conhecem Jesus. Você não quer ser missionário e missionária da sua casa, rezando e dando sua contribuição? Um dia Deus lhe dirá obrigado. Os sonhos das pessoas do mundo para conhecerem Jesus é minha responsabilidade, meu dever de amor e o teu. Responda a isto.